Muito obrigado, deputado Feliciano. Eu gostaria, então, de cumprimentar todos aqui dessa dileta mesa, né, formada aqui por grandes pensadores, com quem a gente está aprendendo muito nessa noite, como a gente deve fazer sempre na área do ensino, da transmissão de conhecimento, que é buscar aprender sempre o novo e sempre as modificações e inovações. Então, na pessoa do deputado Feliciano, que tem essa luta incansável na defesa dos animais, eu trago aqui um caloroso e fraternal abraço do professor Dr. Ricardo Jorge Thanos, que é o diretor-geral, futuro reitor da Faculdade de Jaguariúna, que passa agora a centro universitário, e que, na verdade, é também um sonhador, e, como sonhador, médico veterinário. E o sonho do professor Ricardo Thanos era ter, dentro da região metropolitana de Campinas, que é uma região composta por 20 e poucas cidades, mas com um PIB, um produto interno bruto, que suplanta o PIB do Chile, para vocês terem uma ideia da concentração de riquezas daquela região, em razão de indústria, agronegócio, pesquisa, onde nós temos a Unicamp e assim por diante. Ele tinha um sonho que era justamente ter uma faculdade de medicina veterinária criada, formada, moldada nos moldes, claro, obviamente, daquele ensino que ele teve há mais de 35 anos, que é o tempo que ele atua dentro da educação e do exercício da medicina veterinária. E momento esse de formação, forma essa de interlocução entre professor e aluno, que sempre foi, na verdade, como muitos aqui já relataram, aqueles que tiveram esse tipo de formação, uma formação fundamentada nessa questão da utilização dos animais, onde você provoca uma situação para gerar uma casuística e fazer com que esse animal e o seu sofrimento possa ser utilizado dentro de uma situação de ensino-aprendizagem duvidosa, como muitos aqui já relataram. Nós não vamos aqui querer divagar e fazer a famosa tapagem do sol com a peneira. Nós temos, sim, indústrias farmacêuticas poderosíssimas, multinacionais, que ganham muito dinheiro e pagam lobby forte para poder continuar com esse tipo de experimentação. Nós temos as produções animais, porque a população ainda escolheu e optou pela proteína animal como sendo aquela única responsável pela sua alimentação. E a gente não vai se aprofundar nisso. Mas vamos ficar restrito ao nosso tema. Hoje é dia 22 de novembro de 2016. Então, há 53 anos exatamente, dia 22 de novembro, lá em Dallas, Texas, morria assassinado de forma absurda e brutal o presidente John Fitzgerald Kennedy. Vocês sabem todas as teorias conspiracionistas que rondam esse tema. Só que, além dessa situação, que foi um motivo de choque, um motivo de mudança de política, de rumos, né, políticos sociais norte-americanos e mundiais, obviamente, como foi agora a eleição do Donald Trump, nós sabemos que quem assumiu a presidência dos Estados Unidos foi o Lyndon Johnson. E a primeira situação de crise séria que ele precisou enfrentar foi justamente um projeto. E um projeto que tinha, na sua essência, algo que nós podemos comparar, sim, com o que acontece hoje em vários tipos de aspectos, em âmbitos mundiais e locais, nacionais, com essa questão relacionada aos animais. Veja, nós falamos de espécies. Há 53 anos, a espécie humana, não estou falando de animais, estou falando da espécie humana, a raça negra nos Estados Unidos não podia frequentar a mesma escola que a raça branca. A raça negra não podia tomar um ônibus sequer onde um branco tomasse, nem tomar uma refeição, ou um suco, ou um refrigerante, ou qualquer coisa que lhe valesse em um restaurante onde essa legislação valesse. 53 anos, meio século, um piscar de olhos na linha do tempo do ser humano. É muito pouco. Indígenas no nosso país, quando nós estávamos à época do descobrimento, tinham a discussão, dentro das altas patentes religiosas e políticas, se eles tinham ou não alma, e se podiam ou não ser considerados seres humanos, para que se justificasse o seu genocídio. Eles eram, sim, classificados a essa beira, a essa guisa de animais. E, como animais, eles podiam, sim, ser tratados da forma como nós não queremos que nós, seres humanos, sejamos tratados. Nós sabemos também
que essa questão passa por um paradigma legal muito grande, a discussão é grande. E nós vimos aqui belas explanações pela parte jurídica da doutora, que falou muito bem a respeito da legislação. Uma legislação que tem um tipo aberto, na minha opinião, de forma devidamente direcionada para isso, para se gerar dúvida. Aquela que justamente nossa última palestrante da USP, de forma exemplar, colocou a terminologia correta. Não adianta eu falar de uma forma que gere possibilidades de interpretação ambíguas. Porque se eu não tenho uma regulamentação específica, eu tenho possibilidades de julgamentos, jurisprudências e entendimentos diversos, que podem ou não gerar aquilo que é a finalidade, a teleologia da norma, e que muitas vezes é colocada por uma pressão que vem dos grupos, como aconteceu e como acontece sempre numa sociedade democrática, onde o debate, onde a discussão acadêmica, onde a discussão tem que ocorrer para que se possa mudar. Se eu não fizer essa mudança, não adianta. Eu vou continuar a pegar o artigo 82 do Código Civil e ver que semovente, que inclui todos os animais, é um bem. E como bem eu posso dispor livremente dele como eu bem entender. Eu posso utilizá-lo como eu bem entender se eu não tiver uma outra amarra legal que coloque a questão da ética e da moral como refreadores dessa utilização indevida. Então, vejam, eu gostei muito da fala também aqui da doutora Paula, que representa aqui a FMU, porque a Faculdade de Jaguariúna, criada nesse modelo de sonho do professor Ricardo Jorge Thanos, hoje tem a consciência e o mesmo tipo de funcionamento que a FMU tem. Nós não criamos casuística para que a aula aconteça. Nós temos lá um atendimento que alberga as ONGs que são cadastradas numa parceria público-privada com a Prefeitura Municipal de Jaguariúna, que mantém o seu centro de zoonose dentro da instituição para tratamento e não eliminação de animais. Nós temos um gatil, nós temos um canil, que são da Prefeitura em parceria com a instituição, e onde nós também utilizamos a fiscalização diuturna de alunos e professores para verificação. Então, o uso desses animais ocorre em quantidade muito, mas infinitamente menor, e eles só são, na verdade, utilizados, só são colocados em aula da mesma forma que ocorre na FMU, quando a casuística gerada pela necessidade do atendimento permite que a aula aconteça. Do contrário, nós temos que fazer o uso daquilo que hoje a tecnologia criou e nos permite, cada dia mais, ter e fazer a utilização. Nós estivemos, inclusive, professor Rogério, que é o coordenador da medicina veterinária, aqui presente hoje, a quem eu agradeço, e a professora Elisandra, que é a presidente do Comitê de Ética de Uso Animal da instituição. Nós estivemos em Harvard, em Boston, para um curso sobre metodologias ativas de ensino. É uma coisa que todo mundo fala, todo mundo comenta, mas nós fazemos parte hoje do STEM, que é o consórcio internacional que une várias faculdades brasileiras e que estão em parceria com Harvard para poder trazer para o Brasil justamente o desenvolvimento desse know-how de tecnologia diferenciada. E o que é metodologia ativa? É conseguir ampliar, amplificar, fazer com que essas aulas práticas, onde você possa dar atendimento a um animal, sem sofrimento, sem aquele monte de gente em volta, possa ser transmitido ou possa ser verificado através do peer-to-peer, da distribuição de conhecimento, para várias outras pessoas. E que você possa utilizar a tecnologia 3D, videoaulas, computação gráfica, enfim, tudo aquilo que hoje o jovem, como a minha filha, de 2 anos e 8 meses, que operou sexta-feira a garganta, né, a adenoide e a amígdala, ela, com 2 anos, já falava tutube, papai, tenete. Essa é a geração que nós temos hoje na sala de aula. E a geração que nós vamos ter daqui a 20 anos vai ser essa exponencialmente multiplicada. E nós temos que estar preparados para esse tipo de mudança. Nós não podemos, pura e simplesmente, fazer com que o branco fique preto, o preto fique branco. Não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que fazer com que as pessoas possam ter o embate democrático, apresentar suas ideias e rumar para que isso aconteça de forma diferenciada.
Eu não vou negar a vocês que o aluno de veterinária, de medicina veterinária, continua, sim, querendo ver o sangue, né, professores? Ele continua querendo ver na sua aula prática o sangue. Mas nós podemos substituir essa situação quando essa necessidade de fato ocorre e fazer com que esse aluno, de fato, tenha esse tipo de contato de forma diferenciada. Porque no dia a dia, por exemplo, das cidades onde ele está estudando, e veja, nós recebemos alunos do Brasil inteiro. É um curso referenciado 2 vezes pelo ranking universitário da Folha de São Paulo. E tem essa metodologia que a FMU utiliza. Esse aluno ele vai ser suscitado a tratar do gado, a tratar de grandes animais como cavalos, mas vai ser suscitado a tratar também de pequenos animais. As ONGs que levam esses animais para nós, que são cadastradas, têm atendimento totalmente gratuito. E nós não cobramos absolutamente nada, porque essas parcerias só fazem com que o curso e a sua qualidade se fortaleçam. Então, de qualquer forma, o que eu gostaria de deixar muito claro, né, ao deputado Feliciano, com tudo o que aconteceu, deputado, e eu sei da sua seriedade, da sua integridade, da sua coesão, nós sabemos do seu passado, do seu dia a dia, e o professor Ricardo Thanos sempre o avalizou nesse sentido, é que nós temos, sim, uma possibilidade de futuro diferenciado. Esse futuro tem que ser através disso, embates, debates e conhecimento. Eu saio daqui hoje com a minha cabeça muito melhor. O professor Thanos sempre cita Einstein, e o Einstein tinha 2 colocações que eu considero as mais profícuas possíveis que um ser humano pudesse chegar a fazer. A primeira delas: doido, louco é aquele que tenta fazer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Eu não vou conseguir um aluno diferente de medicina veterinária, eu não vou conseguir um médico veterinário consciente se eu continuar utilizando a mesma metodologia de 30 anos atrás. Mas eu tenho que mudar a sociedade. Porque uma mente que se abre para uma nova ideia nunca mais retorna ao seu tamanho de origem. São essas 2 colocações que o Einstein fez, que a gente sempre tem que ter em mente. Nós temos que estar abertos a isso. E desde logo, deputado, eu faço aqui público o convite que já fiz e que foi, na verdade, validado pelo professor Ricardo Thanos, de convidar a todos que estão aqui hoje presentes, a todos os diletos participantes dessa mesa, que são pessoas que têm formação realmente profunda, para que nós possamos fazer um congresso na Faculdade de Jaguariúna, sediar, recebê-los, e nós termos isso como sendo algo a criar essa semente, a divulgar, e que futuramente nós possamos, sim, ter essa situação, ter essa condição ampliada através de uma legislação decente, que dê embasamento para isso, e que nós possamos, na verdade, utilizá-la justamente para poder fazer com que profissionais da área possam trabalhar de acordo com a sua colocação. Eu fico, assim, muito grato em poder ter sido convidado para essa reunião, para esse debate. Eu, de fato, não esperava ser convidado a compor a mesa, deputado. Agradeço aí a sua solicitação, o seu convite. Fico muito feliz em estar aqui ladeado de pessoas tão brilhantes e deixo aqui a minha gratidão pelo convite, a minha gratidão por participar desse momento democrático. E deixo aqui também o convite a todos, para que possam conhecer a nossa instituição, conhecer a nossa cidade, que infelizmente é famosa só pelos seus rodeios, mas não tem só isso. Nós temos lá uma fábrica de cerveja maravilhosa, né, que é a Ambev, né, fabrica várias cervejas boas, mas nós temos também um acolhimento muito grande que fica dentro dessa situação. É o portal do Circuito das Águas. Saindo de Campinas, é a primeira cidade que você encontra. Uma cidade que tem uma possibilidade de desenvolvimento de agronegócio maravilhosa, uma cidade que tem um potencial de desenvolvimento industrial maravilhoso. E uma cidade que pode ser, sim, dentro do interior de São Paulo, pioneira na utilização de técnicas que possam evitar e possam, de vez, acabar com o uso de animais vivos em aula para a prática veterinária. Muito obrigado a todos.